Neste vídeo nós vamos estudar a esperança matemática ou o valor esperado. Junto com esse conteúdo, nós estudaremos ideias que nos ajudam a compreender o raciocínio que embasa os testes de hipótese. Suponhamos que nós temos 200 bolas pretas e 200 bolas brancas. Vamos tomar essas 400 bolas e misturá-las em uma urna. Aleatoriamente, misturar o máximo que nós formos capazes de misturar, de tal forma que a distribuição dessas bolas seja o mais aleatória possível. Na urna, portanto, nós teremos um total de 400 bolas, ou seja, a nossa população é composta por 400 bolas, todas misturadas entre brancas e pretas. Escolheremos uma amostra de apenas 50 bolas. Então, aleatoriamente, pegamos uma bacia, mergulhamos nessa grande urna e retiramos aleatoriamente uma amostra de 50 bolas. A questão que nós queremos refletir é como que essas bolas, a proporção de bolas, se distribui nesta amostra. Ou seja, o que é mais provável acontecer? Que todas as bolas sejam pretas, que todas as bolas sejam brancas, ou que metade das bolas são pretas e a outra metade são brancas. Ou seja, a amostra deve representar esta população quando eu faço uma escolha aleatória. Voltemos na situação inicial. Nós temos aqui uma população de 400, sendo que 200 são pretas e 200 são brancas. Então, na população, eu tenho meio a meio para branca e preta. O que eu espero que aconteça na amostra? Provavelmente você deve ter pensado que a resposta é 25 bolas pretas e 25 bolas brancas. Ou seja, a amostra, eu espero que a amostra represente a população. Isso é o mais provável que ocorra. Entretanto, é possível saírem todas as bolas pretas ou todas as bolas brancas? Sim, é possível. Entretanto, a probabilidade de acontecer todas pretas ou todas brancas é muito baixa. Então, ao fazer uma aposta, eu aposto que a distribuição assemelha-se à distribuição da população, porque isto é o mais provável. É pouco provável que quando eu tenho uma urna com muitas bolas todas misturadas, brancas e pretas, ao mergulhar uma bacia e retirar uma amostra de 50, saiam todas pretas. Mas isso é possível. Como brancas também é possível. Mas eu acredito e eu aposto sempre na distribuição da amostra, seja próxima da distribuição da população. Vejamos uma outra situação. Jogo de moedas. Todas as vezes que jogamos moedas, queremos saber se vai sair cara ou se vai sair coroa. Então, pensemos na seguinte situação. Vou jogar uma moeda 300 vezes e quero saber quantas vezes vão sair coroas. Antes de jogar, eu já quero fazer uma estimativa. Qual será a quantidade da minha estimativa? Seria que a minha estimativa é que vão sair 300 vezes 300 coroas? Ou nenhuma coroa? Ou 150 vezes sair coroa? Provavelmente você deve ter escolhido a opção 150. Mas por que você pensou no 150 e não pensou no 300? E não pensou em nenhuma vez? Intuitivamente, você pensa que existe metade das possibilidades é para coroa, outra metade é para cara. Então, a probabilidade de sair coroa é 1 em 2, é meio, ou seja, 50%. Então, espera-se que metade das vezes saia cara e metade das vezes saia coroa. Então, a esperança, o valor esperado, é a probabilidade meio vezes o total de lançamentos, que é 300, que é o 150. Entretanto, isso é verdadeiro se o evento for aleatório.
Se o evento não for aleatório, eu não espero que aconteça isso. Se a pessoa, por exemplo, escolheu, mexeu na moeda, colocou a moeda, não jogou a moeda, eu não espero que aconteça isso. Eu só espero no 150 porque o evento é aleatório. Houve um sorteio, ocorreu ao acaso. Agora, e se saírem 250 coroas? O que eu sou levado a pensar? Eu sou levado a pensar, se sair 250 vezes coroa ou 300 coroas, eu sou levado a pensar que essa moeda é viciada. Porque é pouco provável que num lançamento de 300 lançamentos saia 250 ou 300 vezes coroas. Como isso é pouco provável e aconteceu, eu sou levado a pensar que o evento não foi, que a moeda não é honesta e que tem algo nesta moeda que está forçando para que ela saia mais coroa do que cara. E alguém pode argumentar, mas é possível sair num evento aleatório 300 vezes? Sim, é possível, mas é muito, muito, muito pouco provável que isso aconteça. Portanto, se acontecer, eu sou levado a pensar que a moeda não é honesta. Vejamos uma outra situação. Jogo de dados. Eu tenho um dado e vou jogá-lo. Qual é a probabilidade de sair um determinado número? Por exemplo, em um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? Eu tenho 6 faces e o número 1 está em uma face. Portanto, a probabilidade de sair o número 1 é 1 em 6. Qual a probabilidade de sair o número 4? O número 4 está em uma face. Eu tenho 6 faces. Então, a probabilidade de sair o número 4 é 1 em 6. Qual é a probabilidade de sair o número 5? É 1 em 6. Então, qualquer um dos valores do dado, a probabilidade de ocorrência em um lançamento é 1 em 6. Agora, se eu lançar os dados 600 vezes, quantas vezes eu espero que saia o número 1? Quantas vezes eu espero que saia o número 2, número 3, número 4, número 5? Ora, se o evento é aleatório, a chance de sair cada face do dado é a mesma, e é 1/6, eu espero que esses 600 lançamentos se distribuam igualmente por todas as faces dos dados. Portanto, eu espero que tenha 100 vezes o número 1, 100 vezes o número 2, 100 vezes em cada. Como que chega nesse número? Ora, a probabilidade é 1/6 de sair um determinado número. Eu tenho 600 lançamentos. Então, cada número é 1/6 de 600. O nome disso é esperança matemática. É o valor que eu espero num evento aleatório. Então, é a probabilidade vezes a quantidade de lançamentos, que dá 100. Lembrando que isso ocorre porque todas as faces do dado têm a mesma probabilidade de ocorrência. E o dado não é viciado. Mas, se eu pego um dado e ocorre este fenômeno, sai 500 vezes o número 1 e os outros saem 20 vezes. Eu sou levado a acreditar que existe algum fator que não é o fator aleatório interferindo no dado para que saia mais vezes o número 1 do que os outros números. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que esse dado é viciado. Algo existe nesse dado forçando para que ele saia mais vezes o número 1 do que nos outros números. Por quê? Porque ele está muito distante do que eu esperava ao acaso, que é 100 vezes em cada número. Então, se a ocorrência, uma determinada ocorrência é muito distante daquilo que eu espero ao acaso, eu sou levado a pensar que existe algum fator externo interferindo no resultado, que não é o fator aleatório. Podemos fazer a mesma análise em caso de concurso público ou processos seletivos. Suponhamos a seguinte situação. Nós temos uma prova com 80 questões. Cada questão é composta por testes de múltipla escolha e cada item contém 5 alternativas. E apenas uma alternativa é correta. Um candidato pega a prova, não vai nem ler a questão e vai chutar tudo. Ou seja, em cada item ele escolhe uma alternativa e chuta. Não quer nem saber o que está escrito lá.
vai chutar todas. Ou seja, sempre vai fazer uma escolha aleatória. Então, um item tem lá a pergunta e tem as alternativas. A, B, C, D, E, ele não quer nem saber o que está escrito lá, ele simplesmente vai chutar. Então vamos lá? Então, por exemplo, suponhamos que a resposta certa seja a B. Ele não sabe qual é, mas a certa é a B. Então, qual a probabilidade dele acertar? Eu tenho 5 alternativas e apenas uma é a certa. Então, a probabilidade dele acertar é 1 em 5. Assim ele vai fazer com todas as questões. A pergunta é, se são 80 questões, ele vai chutar todas as questões? A probabilidade de acertar cada questão é 1 em 5? Quantas questões espera-se que ele acerte? Será que ele acerta todas? Será que ele vai errar todas? Ou será que ele acerta 16? Pense. Não olhe para o relógio. Apenas pense em qual deve ser a resposta correta. Pensou? A resposta correta é 16. Então, numa prova de 80 questões, um teste de múltipla escolha, 5 alternativas, a pessoa que chutar acertará, a gente espera que ela acerte 16 questões. Por quê? Porque a probabilidade é 1/5. 1/5 é a mesma coisa que 20%. Se eu tenho 80 questões e a probabilidade é 20%, então a quantidade de acertos esperado é a probabilidade, que é 20%, vezes o total de questões. Então é 20% de 80, que dá 16. Então a gente espera que essa pessoa acerte 16 questões. Agora veja a seguinte situação. O candidato olhou no gabarito, na casa dele, depois que fez o concurso, passaram-se alguns dias, acertou 16, a prova tinha 80 questões, ele ficou super contente, porque acertou 16, ele não estudou nada, chutou tudo, está feliz da vida. Foi e contou para a mãe que ele acertou 16. A mãe, orgulhosa do seu filho, pegou a prova, pegou o gabarito, saiu contar para as amigas que o filho dela, que ela tem orgulho do filho que tem, acertou 16 questões numa prova super difícil. Ora, que orgulho é esse? Se a pessoa que tivesse chutado nessa prova acertaria em torno de 16, que é o valor esperado. Uma pessoa faz o concurso, acerta 16, que mérito é esse? Infelizmente, essa mãe não conhece a probabilidade, então ela está orgulhosa do filho. Mas ela deveria repensar os seus conceitos. Mas vejamos um outro candidato, que acertou 75 questões das 80. Será que ele chutou? Somos levados a pensar que ele não chutou. Ou seja, que o evento não é um evento aleatório, porque a probabilidade, o valor esperado era 16. A quantidade de acerto dele era muito maior que 16. É 75. Então, acontecer 75 acertos ao acaso é muito pouco provável, ou seja, é próximo de zero, muito próximo de zero, a probabilidade de uma pessoa acertar 75 questões numa prova de 80 aleatoriamente. E se uma pessoa, ainda assim, conseguiu 75, é porque nós somos levados a acreditar que existe um fator que não é o aleatório interferindo no resultado. Que fator é esse? Não sei, mas pode ser que ele tenha colado, ou pode ser que ele de fato conheça o conteúdo e tenha acertado porque tem conhecimento. É essa aposta que nós vamos fazer. Se a quantidade de acertos é muito longe do que se espera ao acaso, nós apostamos que existe um fator interferindo. Se a quantidade de acertos é próxima do que é esperado ao acaso,
eu não faço essa aposta que existe algum fator interferindo. Eu acredito mais no acaso. Mas mesmo assim alguém pode dizer, mas não é possível uma pessoa acertar 75 questões ao acaso? Sim, é possível acertar. Mas é muito pouco provável. É próximo de zero. Então, quando fazemos uma escolha, nós não decidimos por aquilo que é pouco provável. Quando fazemos uma aposta, nós nunca fazemos uma aposta naquilo que é pouco provável. Suponhamos que eu tenho aqui um globo com 100 bolas brancas e apenas uma bola vermelha. Você vai apostar, e vou virar esse globo e depois eu tiro uma bolinha. Você vai apostar que sai branca ou que sai vermelha? É óbvio que você vai apostar que vai sair branca, porque a probabilidade de sair branca é muito maior que a probabilidade de sair vermelha. E aí uma pessoa ainda diz assim, tem um globo com 99 bolas brancas, uma bola vermelha, e sempre sai vermelha. Bom, se alguém diz isso, de fato está sempre saindo vermelha nesta situação, o que eu sou levado a acreditar? Que tem alguma fraude, que esse fenômeno não é aleatório. Porque a probabilidade disso acontecer, sempre sair vermelha nessa situação, é baixíssima. E mesmo assim está ocorrendo, então eu sou levado a apostar que o evento não é aleatório e que tem algum. Eu sempre tenho duas situações. Ou o evento está de acordo com o esperado ao acaso, ou o evento está muito distante do esperado ao acaso, e quando acontece isso, eu sou levado a acreditar que existe um fator externo interferindo no resultado. Este fator é exatamente aquilo que nós queremos estudar nos testes de hipótese.